vocês viram shorts onde eu estava preparando os camarões lastreados. Hoje vou mostrar a eficiência dessa isca. Olá, pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri e hoje nós vamos pescar junto. Eu vou levar aqueles camarões lastreados que eu fiz há uns 2, 3 dias atrás. Bora pro vídeo. Bom, primeiro eu vou mostrar que o camarão é aquele camarão lastreado, um daqueles camarões que eu preparei há uns 3, 4 dias atrás. E esse lugarzinho eu já sei que estava com um cardumezinho, então eu já tinha procurado esse lugar. Se vocês viram o vídeo do robalo laçado, foi no outro canto há uns 3 dias mais ou menos. Foi na sexta-feira e essa pescaria foi na segunda. Então eu já sabia que aí tinha um carduminho, já tinha passado em outros pontos antes e sabia que era só trabalhar a isca bem trabalhada, onde eu tinha que arremessar, que ia começar a pegar. E dito e feito. Bom, eu não vou contar, mas foram muitas capturas. Eu estou narrando agora porque na hora o som não saiu direito. Vocês vão ver que ainda tem alguma coisa foi capturada no dia, mas você consegue até ouvir o barulho do peixe e tudo, mas não ficou legal a voz, então eu estava gravando com outro celular. Eu uso o celular para gravar e uso um outro para gravar a voz perto, sabe? E não ficou bom. Aí não dava para sincronizar os dois barulhos. Enfim, bom. Mas era só arremessar. Você vê que o trabalho dessa isca é um trabalho muito parecido com o trabalho do jig head, só que rápido. E como ela cai um pouco mais devagar, você tem tempo dá tempo dos peixes que estão na meia água, suspende, capturar a isca. A produtividade é muito grande quando você acha o cardume ou quando você tem um lugar mais raso. Você consegue adaptar essa isca em vários locais de pesca. E, bom, enfim. Nesse dia você vai acompanhar que vocês estão pescando comigo, então vamos lá. Eu estava tentando arremessar. Você vê que os arremessos na pescaria de robalo precisam ser bem colocadinhos, senão você não consegue capturá-lo. Eles são chatinhos em relação ao arremesso. Se eles estão num cantinho, é naquele cantinho que eles vão estar. Às vezes, quando o cardume é grande, tudo, às vezes acontece também do cardume estar no meio do canal ali, fica mais fácil. Mas nem sempre isso é. Normalmente é perto de estrutura. Vocês veem que ali tem umas árvores caídas, alguma coisa assim, então fica fácil de identificar. Lugares de estrutura geralmente são muito bons, né? E, bom, estava pescando com a carretilha, é a Valiant Eagle 2. Eu tô com aquela linha Berkeley que eu consegui descobrir, a linha cristal, que é Whiplash, se eu não me engano. E é uma linha bem fina, essa linha é uma 10 libras, é uma linha realmente muito boa, não absorve muita água, não é uma linha barata, viu? É uma linha meio carinha, mas então estava com a Valiant Eagle 2, a linha Whiplash 10 libras, é da Berkeley, e a varinha que é a Speedfish 2 libras, só que aquela Speedfish a 1,68, né, a 5,6 pés, porque tem aquela de 1,5 m que é um pouquinho menor, e eu já não gosto muito, porque eu tenho 1,82, aí já fica muito pequenininha a vara. E para esse tipo de pescaria eu prefiro uma vara um pouquinho maior. O defeito dessa varinha, não sei se vocês acompanham muito os vídeos do canal, mas ó, mais um no camarãozinho, às vezes no camarãozinho lastreado. Bom, se vocês acompanham o vídeo do canal, você vê que essa varinha, ela
eu acho que eu nem mostrei para vocês. Ela quebrou um dos passadores. Os passadores dela são aqueles de alumínio, sabe? E não são de alta qualidade. Na verdade é uma varinha muito barata, né? Essa vara está na faixa de R$150, R$160. Então é uma vara barata, não dá para esperar muito do equipamento em termos dos acessórios. Mas o Blank é bom e arremessa bem iscas leves. E é isso que importa para mim. Esse escapou. Vocês conseguiram ver que o áudio voltou. Enfim. E o trabalho era arremessar no ponto certo. Agora a câmera abaixou um pouquinho, porque esse celular fica bem no peito. E para não ficar, o que ficava na cabeça virava muito toda hora, e aí eu meio que perdia muito da pescaria. Então eu coloquei no peito, só que agora ele abaixou um pouco, mas logo eu já levanto ele. Mais um robalinho. E o camarão não é dos pequenininhos não, esse daí deve ter o que, uns 8, 9 centímetros. Bom, mas voltando a essa varinha muito... Eu gostei da varinha. Se eu fosse comprar hoje, eu não compraria ela. Eu tentei comprar a Speed Prime, não achei, daí eu comprei essa. Mas eu iria para a Speed Prime, que é do mesmo fabricante, só que ela é um pouquinho... Eu acho que é um pouquinho melhor. Aquele Hill City do estilo do Skeleton faz um pouco a diferença, na minha opinião. E eu iria para Speed Prime entre as duas. Bom, quando escapa assim eu já gosto, porque não tem nem que tirar do anzol. E aí foi. A gente estava falando um pouco das iscas. Naquele dia eu fiz umas 6, 7 iscas de lastreadas, não, umas 10 iscas lastreadas. O peso variava entre 3 gramas a 6, 7 gramas. E nessa isca eu estava utilizando um pezinho de 4 gramas dentro dela. Se vocês não viram esse vídeo, gente, tem 2 vídeos que estão no canal. Um é esse shorts que eu mostrei fazendo, que é rapidinho, vocês prestarem atenção, dá para pegar rapidinho. Esse daí, agora passa jet ski, gente. Passou um jet ski bem atrás de mim. Isso, lógico, começa a diminuir a captura por conta de barulho, né? Daqui a pouco vocês vão ver as marolinhas do jet ski. Aí veio mais uns 10 jet skis, gente. Realmente foi um dia com muita gente navegando. Mas eu tinha horário para voltar. Eu cheguei nesse pontinho, era meio-dia, meio-dia e meio mais ou menos. Eu tinha que voltar. Às 4 horas eu tinha um compromisso, então não tinha muito o que fazer. Eu ia ficar só nesse ponto, porque os outros pontos que eu tinha batido antes, tinha até capturado alguma coisa, mas eu nem estava filmando. Então eu ia deixar para filmar justamente nesse pontinho que eu sabia que tinha um carduminho. E é legal você testar a isca, mostrar a isca onde você sabe que tem peixe, porque senão você filma muita coisa e depois para editar é uma coisa complicada. Você vê que praticamente não tem corte, né, pessoal? Você vê, os jet skis passaram e tá aí capturando mais um robalinho na mesma isca. Eu não troquei a isca desde o começo do vídeo. Eu não troquei a isca. E vocês vão ver que vão ter várias capturas, porque foi um dia muito produtivo. O tempo que demora às vezes para tirar eu não quis cortar, porque se você corta parece que você está editando muito, enfim, e parece que é meio fake o vídeo, mas aí eu quis mostrar que era basicamente um atrás do outro. Lógico, depois que passou o jet ski, diminuiu um pouco a quantidade de capturas, e aí o trabalho ficou um pouquinho mais difícil.
Mas tem duas, ó, eu joguei, ó, esqueci e perdi a isca, o snap abriu. Eu tava usando um snap muito fininho, muito fininho. Aí fui lá, peguei outro camarão, vocês vão ver que é de outra cor, mas era o mesmo estilinho, é um estilo meio slim. Agora é mais pretinho esse camarão. E eu não quis editar essa parte justamente para mostrar o que acontece realmente na pescaria. Muitas vezes acontece isso, eu não prestei atenção no snap na hora que eu tirei do peixe. Infelizmente ele abriu o snap. Bom, mas logo já começou a capturar também com essa outra isca, porque ali o importante era o trabalho da isca. Eles estavam batendo bem no trabalho de toquinho de ponta de vara. Esse camarãozinho lastreado, ele fica com peso mais no meio dele, então ele trabalha muito parecido com aquelas mirabait da Cultiva, sabe? Aquelas pequenininha, só que ele consegue afundar mais rápido, porque a Cultiva você tem a suspende, tem a float, e a suspende ela para, é muito boa a isca, nossa, maravilhosa. Peguei um peva gigantesco com aquela isquinha, no visual, no dia estava claro, eu peguei um peva acho que de quase 60 centímetros no visual com uma Cultivinha. E esse camarãozinho lastreado com peso mais no meio, ele trabalha muito parecido com uma Cultiva, sabe? Ele tem aqueles trabalhos, se você fizer um trabalhinho rápido, ele é impressionante. Lógico, você pode mudar o sistema de trabalho, fazendo um trabalho mais longo, mas no caso estava pegando desse jeito, e roubá-lo quando se encontra a altura dele, encontra como ele está pegando, você continua, porque não é fácil encontrar o jeito que o robalo come. Agora, os arremessos, vocês podem ver que os arremessos têm que ser bem precisos mesmo. Você vai ver que às vezes pode até uma passada não pegar o peixe. Ali, ó, eu senti que o peixe tinha tocado na isca, daí eu parei a isca, porque muitas vezes quando você para, que é o horário dele, você vê que o arremesso é bem no cantinho lá sempre, tá vendo aquela estrutura perto é uma linha aí, uma ponta de uma ilha, essa estrutura é onde eles estavam. Então não adianta você procurar muito fora disso, só quando realmente acaba, aí você vai procurar em outros locais, que foi o caso, inclusive. Começou a diminuir a quantidade de ação, e vocês vão acompanhar depois que eu tive que mudar de local. E aí, bom, pegou mais um, mas você viu que esse pegou já um pouquinho mais para cá, só que ele já vinha batendo desde do comecinho ali, e muitas vezes eles pegam um pouco fora, né? Esses arremessos eram na faixa aí de 12 a 15 metros mais ou menos. Não estava muito distante, mas também não estava muito perto. E robalo tem um lugarzinho ali na guelra dele, um pouquinho perto da guelra, que é uma navalha. Então por isso que eu aperto um pouco mais quando eu estou segurando esses pequenininhos, ó. Sempre arremessando no mesmo lugar. E os arremessos de precisão por baixo é muito mais fácil você acertar o ponto, né? Quando você arremessa por cima, aquele overhead cast, é bem mais complicado. Isso quem está acostumado a pescar sabe. E depois que você está acostumado a fazer o flipcast, é muito mais simples você arremessar no lugar, e aí você enxerga a isca, porque quando você arremessa muito para cima, você não, muitas vezes as iscas muito pequenas você não consegue acompanhar, e os arremessos por baixo você consegue, fora que também você sai um pouco do vento, se bem que nesse dia eu não tinha praticamente vento, nesse momento não tinha praticamente vento, porque depois entrou uma ventania monstro, mas eu já estava na náutica e tá tudo certo.
Eu não gosto muito de fazer vídeo narrado assim, mas, bom, enfim, nesse caso não tinha muito o que fazer. Mais um peixinho. Ó, você pode perceber que o camarão é aquele camarão mais pretinho. E, bom, todos foram soltos, né, pessoal? Todos os todos esses peixinhos foram soltos. Para não dizer que eu não levei nenhum peixe para comer nesse dia, eu levei dois. Um xarelzinho, um xarelete, que não foi filmado, e um robalo também que não foi filmado. Foi em outro ponto. No ponto oposto a esse aí, inclusive. E até peguei uns 4, 5 naquele outro ponto, mas não estava filmando, porque eu ia filmar basicamente tudo nesse pontinho que eu sabia que os robalinhos estavam aí, como eu já disse anteriormente. E o trabalho, vocês podem ver que é trabalhinho de ponta de vara, arremessa no lugar certo, trabalhinho de ponta de vara, não tem muito segredo. Essa isca ela rebola bastante. E dependendo da velocidade que você consegue controlar a altura em que o peixe está, né? E você consegue pescar o peixe na altura que ele está. Que é, por exemplo, quando o peixe está na superfície, é tranquilo você pescar, porque você colocar uma isca na superfície, você pesca. Quando o peixe está no fundo, também é tranquilo. Se você colocar um jig head, você vai pescar aquele peixe. O difícil da pescaria é quando o peixe está no suspending, está no meio, sabe? Que aí é que é o mais complicado, porque você encontrar uma isca que faça essa altura, que encontre o peixe nessa meia água, que é bem mais complicado, principalmente quando é próximo de estrutura, assim. Então, e o peixe estava comendo ali no 1,5 m, 2 metros. Aí, pegou mais um. Deu 2 metros de profundidade. Então, esse é o maior desafio, normalmente, de quem pesca, né? Porque no fundo, se você tiver com jig head, você vai tateando o fundo, uma hora você vai pegar. Mas quando eles estão um pouquinho mais para cima, vamos supor, você está pescando nos 4 metros, o peixe está no 2 metros, aí é bem mais complicado. Bom, aí mudei um pouquinho de local. Na verdade, não é nem isso, é que eu já estava querendo sair e eu tinha enroscado uma isca logo no começo da pescaria e eu tinha que buscar essa isca, que era um camarãozinho lastreado, que eu não ia deixar uma isca que é poluição, tudo, enfim. Se eu consigo retirar, eu prefiro parar um pouco a pescaria, mas essa era uma isca que já tinha sido desde o começo da pescaria. Eu estava com 3 varas, eu fiz um arremesso aí e errei o arremesso, enroscou nesse graveto aí, nesse graveto eu peguei, e para não deixar aí, fui lá e retirei. Também já estava querendo ir embora por conta de horário, tudo, e eu não ia deixar uma poluição, uma isca, enfim, ali. Sempre que dá eu pego. Aí eu fui para um outro ponto um pouquinho mais abrigado, tinha menos vento ainda. Fui testar esse pontinho, tinha peixe também, porque eu queria pescar no outro dia, lá na terça-feira, né? Só que na terça-feira, que foi hoje, não deu para eu sair. E aí acabou que não deu para eu pescar nessa terça-feira, enfim. Testei mais uns 2, 3 pontinhos, já estava aí, já era mais ou menos o que? Quase 2 horas da tarde. E eu precisava sair 2 horas porque eu estava aproximadamente uma meia hora da náutica, indo devagar, né? Para economizar combustível eu ando a 3.500, 3.800 rotações, que dá aí na faixa de uns 40 km por hora.
no barquinho e aí eu testei toda essa região para ir na terça-feira, que é hoje, e infelizmente não rolou de eu sair. Mas pelo menos eu descobri onde é que tinha mais carduminho. Eu sempre faço isso, pessoal. Eu já achei um cardume, eu deixo, não fico pescando muito em cima daquele carduminho, porque eu já achei ele, já me diverti um pouquinho, saio e vou outro dia pescar, porque senão você acaba com o cardume ali e quando você vai pescar de novo é bom você saber onde é que pode encontrar um peixinho, né? Então, como eu ia pescar no outro dia, eu falei, vou deixar o cardume tranquilo. E eu também não sou desses de ficar guardando cardume pra mim, não. Eu tenho alguns amigos que eu passo pra eles, porque são amigos que também me passam onde tem peixe, porque às vezes eu fico 2, 3 semanas sem sair, e aí quando volta, eu não sei de nada, né? Não sei onde é que tem peixe, não sei onde é que tem nada, então eu acho que esse tipo de parceria, camaradagem, vale a pena entre os amigos. Pescaria produtiva, tava muito legal, mas infelizmente eu tinha um compromisso, que era pegar um orçamento do instalador do ar-condicionado. Eu tô de mudança, então tive que subir o barco antes, lá por volta das 2h30, senão tinha pego um monte de peixe. Espero que tenham gostado, tudo de bom, ótimas pescarias, até o próximo vídeo e não se esqueça de ter camarão lastreado na sua caixinha de pesca, vale muito a pena. Se não sabe como fazer, eu vou deixar na descrição do vídeo os 2 vídeos que eu mostro, que eu falo sobre camarão lastreado. Abraço pessoal, até mais!